Boa noite, pessoal. Enquanto todo mundo entra, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho para ir harmonizando, para preparar para a nossa palestra. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tornar a túnica, também lhe entregais o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Daí, aquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou a chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima dos níveis das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater numa face, emprestai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar a visão presente. Então, nesse instante, vamos todos serenar os nossos corações, serenar as nossas mentes, nos voltar para o momento, nos voltar para o presente, rogando ao Mestre que esteja ao nosso lado, que nos guie, nos intua, nos ampare no trabalho de hoje. Pai de amor e infinita bondade, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para estudar as Tuas palavras, estudar os Teus ensinamentos e aprender um pouco mais. Rogamos, Mestre, que nos ampare no trabalho de hoje, ampare a todos os lares, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que assim seja. Diego, seja muito bem-vindo mais uma vez com a palavra. Agradeço muito, Amanda, ao Centro Espírita, né, Alvorada Nova, pelo convite novamente, né, por estar aqui. É sempre muito bom poder, né, ter a oportunidade eu falo que é até importante nesse momento a gente estreitar os laços, né, entre as diversas casas espíritas, né. Quem não sabe, eu sou coordenador da Mocidade, também palestrante do Centro Espírita Irmã Sheila. Trabalho, né, aqui em Goiânia, tenho outras atividades também, dentro de outros grupos espíritas, inclusive o Grupo Arte Nascente, lá eu sou músico, mas é muito bom poder, né, sempre ter contato com outras casas. E hoje, eu trazei aqui um tema que eu já tenho trabalho dele de algum tempo, na verdade, né, não é um tema relativamente novo para mim, mas eu já trabalho com ele há bastante tempo, né. Já fiz algumas palestras sobre esse tema e eu acho que ele vem bem a calhar pelo que a gente tem vivido nos últimos 6 meses, talvez até um pouco mais do que isso, até um pouco antes da pandemia, a gente já tenha passado por algumas situações de prova, né, com relação ao que nós entendemos por justiça. É bastante complexo dar um conceito central sobre justiça ou falar apenas uma coisa sobre justiça, dizer que, olha, justiça é exatamente isso, você agir dessa forma vai fazer você ser uma pessoa justa, porque ela ainda é, em
infelizmente, né, uma virtude que depende muito da ação do homem. Depende muito de como o homem compreende justiça, ou o que ele acha que é justo, infelizmente. Claro que, dentro do Código, né, de Leis Morais, presente no Livro dos Espíritos, nós temos algumas pequenas orientações, que conforme vamos estudando se tornam orientações ainda maiores, ainda mais complexas, que nos dão um norte, que nos dão uma direção sobre o que seria justiça, o que seria justo, né? Como podemos lidar, né, num mundo de uma pluralidade tão grande da noção de o que é justo. E por que no tema eu coloquei, né, eu quero ser justo ou eu quero vingança? Porque é uma linha muito fina. E é um limite que ele é extremamente fácil de você cruzar ele. É extremamente simples você sair do que é justo e começar a querer se vingar. Principalmente porque, como seres humanos, né, nós temos uma terrível tendência a exagerar um pouco, né, a acreditar que todas as pessoas passam exatamente pelo que nós passamos, ou que todos compreendem a nossa dor, todos vivem da mesma forma que nós vivemos e todos têm exatamente a mesma condição que nós temos. Esse é um ponto essencial para a gente começar a falar de justiça, que nós não somos iguais. Infelizmente ou felizmente, cada um de nós é, como já dizia, né, uma fagulha divina, uma centelha divina, um pedaço de Deus que se afasta dele e está tentando retornar de alguma forma. Então, cada um de nós tem características individuais que são totalmente intransferíveis e a única coisa que realmente compartilhamos de extrema igualdade é somos humanos. Humanos e plausíveis de falha, plausíveis de erro. Todos nós partilhamos exatamente desse mesmo princípio. Desde o ser humano mais poderoso do planeta, desde o que a gente julga mais perfeito, se é que existe alguém que ainda tem essa ambição, até o ser humano que talvez esteja enfrentando mais dificuldades, né, mais problemas, esteja ali com uma série de defeitos tanto morais como também, né, problemas materiais. Então, como todos nós somos diferentes, de uma certa forma a justiça entra nesse âmbito de tentar deixar o mundo, ou o mundo em que vivemos, razoavelmente igual para todo mundo. Sabemos que isso é um sonho, uma utopia, é algo que a gente quer muito que aconteça, mas dificilmente a gente sabe que chegará lá em um curto espaço de tempo. É a meta. Mas infelizmente a gente ainda peca, falha em algumas coisas. Para ilustrar um pouco o nosso exemplo e trazer a discussão talvez aqui para um campo mais do exemplo de Cristo, né? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo, né, Bem-aventurados que são misericordiosos, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa é a lição que ela é crucial para a gente começar um debate sobre justiça e como não transformar a justiça em vingança, ainda que ela seja, vamos dizer assim, dentro da lei. A gente sabe que as leis elas são coisas extremamente interpretativas. Bom, está presente lá no livro de Mateus, também no livro de João, né, capítulo de 8, nos versículos de 8, capítulo 8 a 3, né, versículos 11, que Cristo estava, né, próximo de alguns fariseus e uma mulher, né, uns escribas, uns fariseus, para quem sabe, essa galera, os escribas, os fariseus, eles eram, vamos dizer assim, os homens da lei da época, as pessoas mais letradas, as pessoas que tinham grandes acessos naquela região, grande cultura, grande leitura e grande conhecimento até mesmo religioso. Isso é muito importante porque até então eram os homens que se encarregavam de todo saber religioso, né? E vieram para testar Cristo, né? Porque queriam ver a noção de justiça dele. Se esse homem fala que ele é extremamente justo, se esse homem fala que tem uma noção de justiça muito boa, a gente precisa ver qual é essa noção de justiça que esse homem tem. E trouxeram uma mulher que foi pega em adultério.
Uma coisa que é importante ressaltar sobre esse período da história humana é adultério, gente, não necessariamente significa a mesma coisa que hoje. Adultério naquela época, uma mulher conversando com um homem poderia ser considerado um ato de adultério. Então, um fato muito importante é que eu já vi gente falando, né, usando até de, mas ela era adúltera. Nada disso teria acontecido. Peraí, primeira coisa, nós estamos falando de um contexto de 2000 anos atrás, em que para a mulher ser considerada adúltera precisava de muito pouca coisa, muito pouca mesmo. E essa mulher pegou em adultério, né, foi colocada à frente, né, de Jesus, e esses escribas e fariseus foram questionar ele naquele tom de tipo assim, vamos ver se você realmente é justo. O que devemos fazer com você? Jogaram a mulher lá no meio e falaram, olha, o que você acha que devemos fazer com ela? Naquele período a tradição era do apedrejamento. Ficaria ali um lixamento público, né? Ou seja, você vai ser julgado pela maioria. E com certeza naquele período arremessariam pedras nela e ela seria machucada, morta, enfim. Né? A lei como até os próprios homens falavam, né? A lei de Moisés, aquela lei, né, judaica arraigada, presente ali no começo ali, do cristianismo, né? Aquela lei bem agressiva mesmo, né? Aquela coisa bem sem muita interpretação, vamos julgar ela, vamos jogar pedra. Nisso Cristo ajoelhou e começou a escrever na areia. Essa é uma parte interessante, pouca gente toca, mas ele começa a escrever na areia. Então, depois que ele escreve na areia, algumas palavras, ele se levanta e pronuncia as famosas palavras, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Muito simples. Aquele que se sentir capaz de fazer o julgamento, que se sentir capaz de superioridade, que não tiver pecado, ele joga a primeira pedra. Na noção de pecado que aquelas pessoas já tinham. Detalhe. Uma coisa que eu acho muito essencial nessa história. Se ela estava em adultério, ela estava em adultério com alguém. Mas o julgado era apenas ela. E aí, né, claro que todo mundo muito constrangido, né, os apóstolos vendo aquilo ali, o pessoal foi deixando as pedras no chão e se afastaram dele. Assim que o pessoal, que ele terminou de falar isso, ele voltou e continuou escrevendo na areia. E logo depois todo mundo se afastou, todo mundo sumiu, e aí, né, ele virou para a mulher, né, e falou para ela, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, senhor. Aí ele, também eu não te condenarei. Vai-te e de teu futuro não tornes a pecar. Claro que deixou um alerta para ela, olha, não é bom você também se colocar em risco. Não sei exatamente o que você cometeu, mas também não é bacana você ficar com atitudes que não sejam condizentes. Porém, é claro, né, a gente já viu em vários casos, como por exemplo o caso da mulher da Samaria, e alguns outros momentos em que Cristo literalmente confrontou as leis da época. Porque ele achava que era um absurdo. Por exemplo, um homem não poder falar com a mulher. Aí começou a conversar com ela. E isso mostra que naquele momento ele não precisava fazer muita coisa. Porque, olha, se as pessoas não estão prontas ainda para entender que o que você fez, elas também cometem, e está todo mundo precisando reaprender alguma coisa, eu não tenho nada para te julgar. A sua consciência é que vai te julgar. Transfere a responsabilidade para a única pessoa interessada naquele momento, a própria pessoa. Então, duas coisas são muito importantes nessa história. Primeira, por que Cristo faz isso? Porque os primeiros julgamentos têm que vir da própria consciência. Não adianta você querer impor a maior força do mundo algo para o outro que ele não vai compreender. Se a gente for pegar, por exemplo, na Grécia, a noção de justiça, em Platão e Aristóteles, a gente vai chegar em um conceito muito parecido. Platão vai dizer que é impossível o homem ser justo, porque a justiça é uma coisa do mundo das ideias, é o mundo perfeito. Como acho que a maioria aqui sabe, o espiritismo é quase todo baseado na filosofia platônica aristotélica, está inclusive nos prolegômenos presentes lá em Livro dos Espíritos. Que Kardec assume que o espiritismo tem sua base na filosofia grega, inclusive Platão e Aristóteles em especial, e Sócrates também.
Então, ele acha que realmente nós aqui, se exercitarmos bem nossas virtudes e compreender o outro, nós nos tornaremos justos. Compreender o outro e compreender as minhas necessidades também. E compreender as minhas dificuldades e as dificuldades do outro. São as virtudes. E exercitando todas as virtudes chegaremos em justiça. E é exatamente isso que Cristo pontua nesse momento. Que não adiantava julgar só ela. E que a culpa não era só dela. E que ele não era um problema que estava, vamos dizer assim, consternando, que merecia tamanho cenário, nossa, olha que crime horrendo. Isso não é necessário. E outro ponto que é extremamente importante. Cristo ajoelha e vai escrever na areia. Por que ele faz isso? Por que Cristo ajoelha e começa a escrever na areia? Porque a lei do homem é exatamente daquela forma. A lei do homem é exatamente como Cristo escreve na areia. Hoje, aquilo ele tem uma validade. Amanhã ele é varrido completamente. E deixa de existir. E deixa de existir aquela lei. Porque os comportamentos mudam, as necessidades do homem mudam. Essas necessidades, elas mudam e nós vamos evoluindo. Então, se a gente ficasse o tempo todo remoendo as mesmas leis, os mesmos códigos, o mundo não evoluiria. Não que, de uma certa forma, nós não tenhamos mais coisas a evoluir. Muito pelo contrário, a gente tem muito a evoluir. Muita coisa para mudar, muito comportamento que precisa de atenção. Entretanto, Cristo nos deixa claro uma coisa que Kardec vai pontuar no Livro dos Espíritos. Está lá principalmente, no capítulo de Lei do Progresso. Salvo engano, então, no Livro dos Espíritos, deixa eu só buscar meu capítulo, eu estou sem a referência aqui, mas é o Livro dos Espíritos, o capítulo de Lei do Progresso, em que pergunta sobre a legislação humana, o processo da legislação humana, que se as leis do homem poderiam ser guiadas pela lei de Deus, e por que a lei humana é tão instável. Esse é um ponto muito importante para entender a noção de justiça no Espiritismo. Primeiro, a lei de Deus é uma lei que ela é universal. Ela vale para todos os seres humanos. Ela não enquadra somente eu, somente você, ou só quem é cristão. Isso é uma coisa muito importante, acho que de todos saberem que você, por conhecer uma religião cristã, não está absolutamente acima de nada, de ninguém. Talvez muito pelo contrário, talvez entra naquela de a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você sabe certas coisas, de você vai ser cobrado, porque você sabia que era errado. Sua consciência está sabendo de tudo que você fez. Você sabe onde você errou. Ninguém precisa te apontar. Se eu chegar aqui e falar assim, quem aí está com pecado? Todo mundo tem uma memóriazinha na hora, isso aqui está errado. Então, por que existe essa instabilidade, segundo a pergunta do Kardec? Porque o homem, ele faz as leis naquele momento que ele está vivendo, e naquele momento os homens, que são os homens de justiça, os homens de lei, ou os homens que ocupam os cargos com a possibilidade, são os responsáveis por elaborar a maioria desses conjuntos de leis. Conforme o tempo vai passando, vamos se percebendo que alguns costumes bárbaros precisam ser abandonados, que algumas leis precisam ser deixadas para trás para que se alcance cada vez mais uma justiça que ela seja universal, respeitando, é claro, os limites de cada um. Isso cai no que Cristo falou de escrever na areia, porque você está escrevendo essa lei, você está escrevendo essa noção de justiça na areia. Você está escrevendo em um lugar que vai ser levado pelo tempo. Não adianta. Hoje, se a gente for pegar os códigos de leis que existem no mundo, tem várias leis que a gente sabe que elas são extremamente atrasadas, extremamente arcaicas, que fazem certas proibições, que permitem certos comportamentos que muitas vezes a sociedade em si já não tolera. A título apenas de exemplo, quando Kardec publica tanto o Livro dos Espíritos, como o Livro dos Médiuns, como o Evangelho segundo o Espiritismo, um tema que ainda estava em voga era o duelo, porque ainda acontecia. E em alguns países ainda era permitido por lei. Tá que hoje nós podemos trazer o duelo para outro contexto, mas veja que quando Kardec escreve, era um comportamento que ele tinha preocupação, porque era algo tolerado
pela lei. E que feria diretamente uma lei de Deus, uma lei moral, uma lei de justiça, que é a lei do direito à vida. E eu acho que talvez a espiritualidade ela não dá ponto sem nó, vamos dizer assim, né? Ela trabalha de forma sempre, né, intensa, que nós chegamos na ideia de justiça, né, para o espiritismo. E como vamos alcançar essa justiça? Porque a justiça natural, a justiça que ela é verdadeiramente honesta, pura e sincera, segundo Aristóteles, ela só vai existir nos homens a partir do momento que um homem compreender que a sociedade tem que caminhar com igualdade. Que todos nós, todos os seres humanos, temos que compreender os limites, as barreiras e as necessidades de todos. Apenas nesse momento, e apenas nesse momento, a gente vai ter uma noção real de justiça, o que é justo. Porque não adianta hoje eu falar que vou pegar as mesmas leis que são boas aqui na minha cidade, para a minha classe, para o meu grupo, e aplicar ela num lugar que vive uma realidade totalmente diferente. Como, por exemplo, questionar, ou vamos supor, por exemplo, tem estados, em alguns lugares do mundo que eu pesquisei, que é proibido você matar um jacaré. É uma lei que aqui, para mim, por exemplo, ela não tem utilidade nenhuma. Eu quase nem vejo um jacaré. E tem lugares que você precisa avisar isso, porque você tem um contato com isso. Da mesma forma, você amplifica para vários outros códigos de leis. Tem lugares no mundo em que os códigos de leis já avançaram tanto que eles não precisam nem quiser, eu vou estar incomodando ou vou estar ferindo o direito do outro. E muitas vezes eu usar do meu direito de justiça não significa necessariamente que eu vou estar sendo justo. Porque eu posso estar usando da lei para ferir o outro. Quantos e quantos casos a gente não vê disso na nossa sociedade? De pessoas que utilizam as leis, muitas vezes, para prejudicar o outro. Descobrem uma forma de desviar um valor, de pegar uma herança no lugar do outro, de muitas vezes de prejudicar a vida do outro. De quantas e quantas vezes você vê, por exemplo, vou fazer uma denúncia, porque se eu fizer essa denúncia, o outro não vai poder arrumar um emprego. Isso acontece, e muitas vezes denúncias infundadas, as pessoas que utilizam da justiça, do conceito de justiça para vingança, para se vingar. E muitas vezes é o que nós procuramos. Se a gente for pegar uma diferença, para os gregos, existe uma diferença muito grande entre a justiça e a guerra. A deusa da justiça é Pallas Athena, o deus da guerra é Ares. Um não gosta do outro. Porque a partir do momento que entra a agressividade, que entra o egoísmo, que entra o orgulho, que entra o ódio, Pallas Athena, que é a deusa da justiça, ela não está. Olha que coisa curiosa que os gregos já acreditavam. Antes mesmo de Platão, Sócrates e Aristóteles. Antes de sabedoria, já acreditavam que enquanto você estiver guiado por ódio, egoísmo, raiva, vingança, sentimentos que não agregam valor positivo, você nunca vai entender a noção real de justiça. Você vai estar sempre buscando vingança. Não é justo. Não é justiça. Porque nós não conhecemos a justiça sendo ludibriados ou sendo enganados por sensações ruins. Ela só nasce realmente quando o ser humano entende o outro. Isso é uma noção muito humana, porque desigualdade é uma coisa humana. Isso está presente até no Livro dos Espíritos, no capítulo, né, das desigualdades. Né? Ele é questionado se as desigualdades são coisas naturais. A gente acha que é uma coisa natural. E os espíritos são muito enfáticos. Não. É uma coisa do homem. Nós criamos a desigualdade. Porque nós precisamos sair dela. Nós precisamos criar mecanismos para sair dela. E viver em sociedade e entender o próximo
É um dos passos do que viemos fazer aqui. Viver em sociedade é uma necessidade do homem, principalmente para ele conseguir compreender a necessidade do outro, para ele conseguir compreender o próximo. Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma propriedade do espiritismo. Isso é uma propriedade humana. Se a gente for pegar, por exemplo, 1948, Declaração dos Direitos Humanos, um pacto firmado internacional pela ONU. Começou a ser elaborado em 1945 e Eleanor Roosevelt foi assinar em 1948. Assinado por todas as nações que participavam à época do pacto, né, internacional, e estão aí até hoje. Né? Hoje discute-se aí gente que acha que é interessante sair desse pacto. É uma coisa estranha, porque é a primeira vez que pensamos leis para todos no planeta. Olha como isso é próximo do espiritismo. Através desse código de leis internacionais é que veio o direito das mulheres de igualdade. Vamos lembrar que até a década de 70 no Brasil ainda haviam leis no Brasil, perdão, década de 70 não, década de 80, muda só com a Constituição de 88, que restringiam os direitos das mulheres. Por exemplo, a mulher não poder viajar sozinha, sem autorização do marido. Isso acontecia e era autorizado por lei. E mudou porque a gente tem um Código de Lei Internacional que pensa o direito. Os direitos de igualdade, os direitos de igualdade sexual, de igualdade racial, de igualdade... Até mesmo você tem que falar para as pessoas que são necessárias melhorias para que exista um nível de justiça para as pessoas que possuem necessidades especiais. Isso é mais recente ainda, de 2006. Então, o meu grande questionamento é, será que realmente existe justiça? Será que buscamos justiça? Será que muitas vezes o que nós entendemos como ser justo não é muito mais uma busca por vingança? Às vezes a pessoa me provocou uma ofensa. Eu internalizo aquilo ali e eu quero de toda forma que aquela pessoa pague pelo que ela fez. O que às vezes é muito pior, nós nem procuramos as esferas legais, vamos dizer assim, um advogado, um tribunal, para ver nossos direitos. Nós vamos para o tribunal de rua, nós vamos para a justiça feita com as próprias mãos. Ou hoje a cultura que nós temos do mundo virtual da exposição, expor o outro, expor a intimidade do outro, expor de forma que o outro pague do jeito que eu acho que ele tem que pagar. Mas muitas vezes o que eu acho não é necessariamente o que é justo. Porque eu sou dito de muitos erros também. Em algum momento eu também posso ter errado. Ou errado até pior. E eu vou e coloco o outro. Gente, quantos e quantos casos vocês podem pesquisar aí? Isso é uma infinidade de pessoas que, olha, tal pessoa agrediu uma pessoa aqui na minha rua. E vai se investigar, não era aquela pessoa. Vai se investigar, aquela pessoa não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Então, o limite entre a justiça e a vingança é muito próximo. E por isso que é tão cuidadoso. Por isso que para Platão é a soma de todas as virtudes, é a capacidade de compreender. E é tão difícil ser justo que você só vai ser justo quando você conseguir compreender todas as outras virtudes. E compreender o próximo, segundo Aristóteles. E aí, a gente entra no que Aristóteles entende como moral, que é o quê? O meio, o limite. Peraí, eu posso julgar uma pessoa. Vamos por um exemplo. Eu posso julgar uma pessoa que não sabe o que está fazendo, da mesma forma que uma que sabe o que está fazendo. Eu posso, por exemplo, pegar uma pessoa que muitas vezes comete determinado crime por fome. As pessoas que em alguns países, em alguns lugares, a gente sabe que elas entram para o crime por fome. Da mesma forma que uma pessoa que faz isso apenas por crueldade, isso está em todos os livros. Está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, está inclusive nas obras de Chico Xavier, que a justiça, muitas vezes, é apenas você entender que a pessoa ela faz o que está no extremo dela. E eu não estou falando aqui que tudo tem que ser perdoado, que ninguém tem que julgar nenhuma de forma nenhuma. Apenas que muitas vezes a gente quer usar da mesma ferramenta para julgar todo mundo. Achar que todo mundo cabe exatamente no mesmo esquadro, na mesma régua.
Nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes. Então, o primeiro passo da justiça é compreender o que acontece, o que está acontecendo com aquela pessoa, o que está acontecendo na realidade dela. Muitas vezes ela fez um ato deliberado. Tudo bem, dependendo do que aconteceu, ela tem que ser julgada, tem que passar por todos os trâmites e tem que realmente responder por aquilo. Mas em muitos casos ela precisa muito mais de uma ajuda do que qualquer outra coisa. A gente tem... E é o que muitas vezes a gente não entende, que a justiça ela parte do princípio de você fazer a pessoa compreender que ela precisa mudar. Cristo falou isso para a mulher adúltera. Vai lá e não voltes a pecar. Ele não falou qual pecado. Ele falou, não voltes a pecar, no geral. Olha, vai lá, repensa no que aconteceu e não voltes a pecar. Aqui eu não tenho que te julgar, mas você precisa ver se é assim que você quer continuar vivendo. E só isso, se você quer continuar sendo julgado dessa forma. Se você quer continuar errando. Mas mais do que isso, ninguém pode ser seu juiz. Ninguém pode te condenar além de você. Claro que dentro da sociedade, perante até a Declaração dos Direitos Humanos, tem muita coisa que infelizmente precisa de uma ação mais energética. No entanto, eu acho que no dia, no cotidiano, os pequenos julgamentos é que são o problema. Nós temos muitos juízos de valores, nós temos a terrível tradição de colocar nossos valores nas outras pessoas. Isso é um erro muito grande, porque infelizmente nem todo mundo tem as mesmas oportunidades ou as mesmas dificuldades que a gente. Às vezes tem até mais. E trazer justiça é trazer essa compreensão. Olha, realmente, está complicado, está difícil, mas a gente precisa ter um pouco de paciência. E eu fico sempre com a opinião do Kardec, eu fico sempre com a opinião de Cristo e eu fico sempre com a opinião dos grandes filósofos. Não julgueis para não ser julgado, ou não atirar a primeira pedra, ou antes de mais nada. É isso que aconteceu? O que estava acontecendo naquele momento? Ah, foi isso aqui que aconteceu. Hoje é a cultura do vídeo, né? Ah, tem um vídeo. Tá, mas você estava lá, você sabe? Leva isso para a justiça. Vamos fazer da forma correta. E vamos evitar trazer para a nossa realidade também. Muitas vezes a gente quer trazer com a própria mão. A gente quer a ideia de que eu pegar uma arma e sair fazendo justiça vai resolver alguma coisa. Isso não vai trazer mais agressividade para o mundo, mais raiva, mais ódio. Eu posso deliberadamente fazer um crime por causa disso. Então, a justiça tem que ser feita por quem entende da justiça, por quem sabe o que ela significa. Tanto do trâmite das leis, como também no trâmite das ações. No trâmite das leis existem aí os juristas para isso, advogados, pessoas especializadas. No trâmite da vida pessoal, ou a justiça particular, como a gente entende hoje, é basicamente entender os valores que nós vivemos. Eu, Diego, sou uma pessoa de Goiânia, totalmente diferente de uma pessoa que vive em outro lugar, com outras concepções, com outros gostos, com outras dificuldades. Então, eu acho que o princípio da justiça, para que ela não se torne vingança, é compreensão. A palavra é essa, compreender. Que nem todo mundo está certo, que todo mundo está aqui para aprender. E principalmente para errar muito e aprender muito. Se Deus quiser, a gente vai conseguir concluir essa missão com êxito. Eu acho que eu estou no meu horário, né, Amanda? Falta 2 minutinhos. 2. Bom, então, eu só queria realmente agradecer de novo, Amanda, pela oportunidade, né, de falar mais uma vez aqui com vocês, de estar aqui presente, né? E é razoavelmente isso, né? Que nesse tempo de pandemia a gente evite de fazer um julgamento descabido das coisas e que principalmente a gente entenda que nesse momento a coisa mais justa que nós podemos fazer para a existência do outro é cuidar da existência do outro, é cuidar da vida do outro. Infelizmente é um momento em que ou nós pensamos no outro, ou infelizmente vai demorar muito a ter uma solução plausível. Então, que todos nós, de alguma forma, possamos cuidar do próximo e ser justos com o próximo, que é isso que a gente precisa agora. Nesse momento é tudo que a gente precisa, na verdade. Com certeza. E são com esses ensinamentos e com esse pensamento, né?
de não julgar, de pensar, de refletir, de analisar todas as alternativas que, né, nos são abertas antes do julgamento, nos colocar também diante do outro, né? Não há nada mais, né, vamos dizer assim, promissor do que nós nos colocarmos no lugar do outro para entender o que o outro está passando, né? Então, nesse instante, com um sentimento de muita gratidão pelo momento, de gratidão pelas palavras, pelos ensinamentos, rogamos ao Mestre Jesus que se faça presente neste instante em todos os lares das pessoas que nos acompanharam, que permita que a espiritualidade amiga possa realizar a fluidificação das águas para aqueles que têm necessidade, colocando o remédio salutar e benfeitor. Mestre, lhe rogamos ainda que cubra a terra com teu manto de amor, de paz, que nos ajude a entender o momento sem revolta, sem pânico, que nos ajude a evoluirmos como é a proposta. Agradecidos, Senhor, pelo dom da vida, pelo alimento, pela oportunidade de sermos pessoas melhores, encerramos mais uma atividade da noite de hoje. Que assim seja. Agradecemos a todos. Muito obrigada, Diego, novamente. E até sexta-feira. Obrigado, Amanda. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.